Oi, oi, meus amores, tudo bom com vocês? Espero que sim, que todo mundo esteja bem, que todo mundo esteja estudando. Olha só, vamos dar continuidade às nossas estudos. Na nossa última aula, nós vimos sobre o Império Bizantino e a queda de Constantinopla. Dessa vez, nós vamos começar a falar das transformações da Europa Ocidental e começou o processo que é chamado de feudalismo. Então, bora lá. Olha só, galera, quando nós estudamos sobre a queda do Império Romano do Ocidente, nós começamos a ver que estavam ocorrendo mudanças significativas na Europa Ocidental, né? Tanto politicamente como econômica e socialmente. Essas mudanças marcam o período conhecido como Idade Média, já que grandes mudanças aconteceram. Nós saímos do período da História Antiga ou Antiguidade e iniciamos o que é conhecido como Idade Média. É na Idade Média que o feudalismo é a característica principal, é a marca da Idade Média. E nós vamos entender por quê e todo esse processo. Então, olha só, vamos começar primeiro falando sobre a religião. O cristianismo, ele já tinha se tornado uma grande força, não apenas religiosa, mas também política. Os povos germânicos que invadiram Roma Ocidental, eles foram convertidos ao catolicismo, o que aumentou ainda mais essa influência religiosa, tendo o chefe, né, da Igreja Católica, o Papa. Então, a Igreja ela estava presente em todos os territórios europeus e era influente nos mais variados setores, determinando o cotidiano e o modo de vida de toda a população. Isso quer dizer que estar fora da Igreja significava, de certa forma, estar fora da sociedade, porque todos os eventos essenciais da vida em sociedade, como casamento, nascimento, morte, enfim, eram regulados pela Igreja, assim como as relações políticas. Então, o poder e a influência que a Igreja detinha sobre a sociedade durante esse período fizeram com que muitas pessoas optassem por uma vida exclusivamente religiosa. E essa opção, muitas das vezes, não era por livre e espontânea vontade, mas sim por livre e espontânea pressão. Com a crise do Império, a população romana mais pobre passou a se deslocar para as vilas, para as áreas rurais, em busca não apenas de trabalho, mas também de proteção dos donos, dos proprietários, né, dessas áreas rurais. Então, para que essas pessoas permanecessem nessas terras, eles começaram a estabelecer acordos, que passaram a ser chamados de colonato, que os obrigava a entregar parte de sua produção aos donos da propriedade. Então, com essa nova forma de organização de trabalho, aos poucos o sistema escravista que existiu durante toda a antiguidade, ele foi substituído por um sistema servil de produção, em que o trabalhador rural passava a ser o servo do dono da terra. Então, aqui nós temos uma significativa mudança. Na antiguidade, o modo de produção era escravista. Agora, na Idade Média, o modo de produção é o feudal. Então, o feudalismo se constitui como um sistema econômico, político e social baseado na produção de terras ou feudos sob um conjunto de acordos e cooperação, e além de também proteção mútua entre os grandes proprietários e os camponeses, que eu já vou explicar isso melhor, como é que funcionava. A política durante a Idade Média, ela era fragmentada e descentralizada, ou seja, se durante toda a antiguidade a política era centralizada no imperador, aqui não, nós vamos ver que ocorre essa mudança. Agora, a política passa a ser descentralizada, principalmente com os senhores feudais, que vão ter grande influência. O rei existe? Existe, ele tá lá, só que ele já não é mais o manda-chuva da parada toda. Ele tem autoridade? Tem, só que os senhores feudais, eles tinham às vezes até mais autoridade do que o próprio rei. Inclusive, o Papa tinha muito mais autoridade do que o rei. Então, o rei ele ficava meio que em segundo plano. Por isso que a característica dessa política
é a sua descentralização. E aqui eu vou mencionar com vocês rapidinho a questão do Império Carolíngio, que foi formado pela aliança entre os francos e a Igreja, na figura de Carlos Magno. O Império Carolíngio ele foi marcado por movimentos sociais, invasões e turbulências, assim como toda a história da humanidade, que é marcada por várias tensões sociais. Só que o Império Carolíngio ele vai se enfraquecendo. Então, os governantes do território eles passam a fazer concessões de terra aos chefes tribais, que em troca forneciam soldados, armaduras, enfim, armamento militar, com a condição de ajudarem os nobres. Esses chefes eles ficaram conhecidos como senhores feudais. Daí nós temos a questão dessa centralização política e todo o poderio que os senhores feudais tinham. Que uma das relações principais que é a marca da Idade Média é a relação de sucerania e vassalagem. E aí aqui é importante a gente falar. Essa relação de sucerania e vassalagem é sempre entre os nobres, ou seja, sempre entre os senhores feudais, diferente da relação de colonato, que é entre senhor feudal e servo ou camponês. Durante o feudalismo, a sociedade ela foi marcada pela existência de 3 classes sociais. Era uma sociedade marcada por ser estamental e o critério de divisão era o direito de nascimento, ou seja, filho de servo, servinho é. Filho de clero, clerinho é. Filho de nobre, nobrezinho é. O clero e a nobreza, eles dominavam as terras e exerciam os poderes militar, jurídico, político e religioso. Os nobres podiam lutar em casos de guerra e o clero era composto dos que rezavam. Então, nós temos o clero com a função intelectual, religiosa, oratória, a nobreza com a função militar, belatória. Os servos, por sua vez, eram os que trabalhavam nos feudos. Eles não eram escravos, eram pessoas livres, mas que deviam obrigações aos senhores feudais. O servo, então, eles tinham uma função produtiva, laboratória. Tanto a nobreza, tanto o clero, eles eram os privilegiados, eles tinham vários privilégios e regalias na sociedade. Em relação ao clero, existiam algumas divisões. Vamos entendê-lo. Existia o clero secular e o clero regular. No clero secular, são as atividades voltadas para o público em geral, as ações dos padres, dos papas, por exemplo. Já o clero regular são aqueles que estão relacionados a funções em atividades monásticas. Por exemplo, os mosteiros são aqueles que se dedicam ao estudo religioso. Então, clero regular e clero secular não significa hierarquia no clero, e sim função, o que cada um desempenha. O que se refere à hierarquia dentro do próprio clero é entre alto clero e baixo clero. Então vamos entender. O alto clero é a alta hierarquia administrativa da Igreja Católica, que eu estou falando de papa, cardeal, arcebispo. E o baixo clero são aqueles que estão na hierarquia inferior. Por exemplo, os padres que estão nas igrejas e têm um contato mais direto com o público em geral. Então vocês percebem como que a sociedade era dividida e entre o próprio clero existiam as suas divisões e hierarquias. No que se refere à economia, a principal atividade era a agricultura de subsistência, ou seja, a economia era baseada na subsistência, ou seja, produzir aquilo necessário para o consumo, para a sobrevivência. E um dos fatores que contribuíram para essa agricultura para a economia ser de subsistência é que existia uma baixa produção de alimento. Por quê? Devido ao fato de ter um desconhecimento sobre técnicas para poder melhorar o solo, para fazer com um melhor uso de adubos. Enfim, havia então um desconhecimento de técnicas agrícolas. Então isso dificultava uma produção maior. O feudo ele era dividido em 3 partes: manso senhorial, manso servil e manso comunal. O manso senhorial correspondia às terras dos senhores feudais. O manso servil consistia na área cedida para os servos trabalharem. E o manso comunal compreendia todo o território da propriedade em que poderia ser utilizado
tanto pelos senhores feudais quanto pelos servos, e aí correspondia aos bosques e aos locais de pastoreio. Além disso, os servos também tinham que pagar várias taxas de impostos para os senhores feudais. Taxas essas que eram pagos com trabalho. A Idade Média, ela é dividida em Alta Idade Média, que compreende o século V ao século X, e Baixa Idade Média, do século XI ao século XV. E aí, o período da Baixa Idade Média, ele é caracterizado por ser o período de crise. É a crise do feudalismo, período marcado por grandes transformações estruturais no feudalismo. Transformações econômicas, transformações religiosas. Então, galera, para não ter muita informação para vocês não ficarem confusos, nós vamos falar nessa aula apenas sobre a questão da Alta Idade Média, que é justamente esse período de consolidação do feudalismo e as suas principais características, da questão da sociedade, da economia, da relação do suzerania e vassalagem. Então, galera, não se preocupem, no livro de vocês, a unidade 4, agora eu só vou cobrar de vocês até a página 475. Da página 476 até a página 480, eu não vou falar, que é onde fala das cruzadas, do renascimento urbano e comercial e a crise da Idade Média. Isso eu não vou abordar com vocês agora, portanto, eu não vou cobrar isso nas avaliações de vocês, então fiquem tranquilos. Quando eu começar a mencionar e abordar esses assuntos, aí sim eles serão cobrados em avaliações, beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham entendido a aula de hoje, as principais características da Idade Média, do feudalismo como um sistema econômico, político, social, baseado nessa produção de terras e de feudos, a questão de sucerania e de vassalagem, como que era o funcionamento da sociedade feudal, nobreza, clero, servos, e a questão da economia de subsistência e a divisão do feudo, né? Manso, senhorial, servil e comunal. Enfim, caso tenham dúvida, entrem em contato comigo e nos vemos nas próximas aulas. Beijos, beijos e bons estudos!